E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pedro Henrique do Ford Reverso e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como que eu fiz o visor do Ciclope de X-Men 97. Eu usei materiais bastante simples e relativamente acessíveis, materiais baratos, e consegui fazer ele basicamente em uma única noite. Então, se você quiser descobrir como que foi feito, só conferir o tutorial a seguir. Bom, pessoal, comecei esquematizando o projeto numa folha de papel normal. E como eu uso óculos, eu coloquei eles para ter uma referência do tamanho do meu visor. Deu mais ou menos 5 centímetros. Depois você vai cortar essa folha e aí a gente vai usar isso aí como um molde para a peça de verdade. Eu marquei o meio do visor, que é onde vai ficar por cima do nariz. Vou passar isso para o papelão Paraná, que, se você não conhece, é um tipo de papelão mais grosso, resistente, mas que não tem aquela ondulação do papelão comum. E eu uso ele bastante nos meus cosplays. Basicamente, eu vou passar as dimensões da folha para o papelão Paraná e depois vou vir recortando ele. Com a peça recortada, a gente vai fazer a parte interna do visor, que é a parte que a gente vai usar para enxergar. Fiz uma marcação de 1 centímetro de altura e 15 centímetros de largura. E a gente também precisa cortar essa parte. Para isso, eu sempre faço esse furinho na parte inicial e venho aumentando o corte, né? E depois vou cortando ali pelas laterais, que assim fica mais fácil e o corte fica perfeito sem precisar cortar as laterais da peça. E se você tiver, recomendo muito utilizar uma tesourinha pequena para fazer esse tipo de corte, porque ela é muito melhor do que uma tesoura comum. Depois venho tirando essas rebarbas que ficam no papel para poder dar um acabamento melhor. Agora eu vou usar uma superfície redonda para poder fazer as laterais do visor. E para poder dar mais volume e textura para essa peça, eu vou fazer um segundo círculo e colocar por cima, para ficar como se fosse uma segunda camada. Então eu vou usar uma superfície redonda menor para poder dar essa diferença de tamanho entre as duas e ficar evidente essa separação. Depois é só colar tudo com cola instantânea. E vamos colocar essa parte bem na extremidade do visor. Agora eu vou fazer um relevo nessa parte central para poder dar um acabamento melhor e não ficar uma peça muito lisa, muito sem detalhes, né? Então, para isso, eu vou utilizar mais ou menos meio centímetro de cada lateral e vou passar essas medidas para uma folha de EVA, que vai ser muito mais fácil de cortar e colar por cima dessa referência da peça. Essa parte eu não recomendo vocês utilizarem o papelão Paraná, porque ele vai ser bem mais difícil de cortar. O EVA ele serve da mesma forma e vai ficar um acabamento legal. Mais uma vez, venho utilizando a tesourinha para isso e ela realmente é muito melhor para fazer esse tipo de corte que exige mais detalhe e precisão.
E agora é só usar a cola instantânea para poder colar essa peça de EVA na peça principal. Pronto, e basicamente a estrutura já está completa. Agora a gente vai seguir para a parte que eu mais gosto, a da pintura. Cobri a minha área de trabalho com uma folha e para pintar eu vou usar a tinta PVA branca com corante amarelo. E sim, esse corante é daqueles que o pessoal utiliza para poder tingir as tintas de pintar casas, ok? Mas se você não tiver, pode utilizar uma tinta amarela que não tem problema, tá? Acabou que eu não gostei desse tom amarelo, achei que ele ficou muito claro e resolvi colocar um pouco de corante ocre para deixar ele um pouco mais fechado. E agora é só passar tudo isso na peça completa. Gente, uma dica que eu gosto de dar é de sempre que você terminar de fazer a pintura, vir cobrindo a superfície com o pincel na mesma direção. Vejam que eu estou passando ele na horizontal. Inicialmente eu posso passar de qualquer jeito, mas depois eu sempre venho na horizontal, para que a tinta fique uniforme, porque as cerdas do pincel, elas deixam marca na peça. Então, se você deixar as marcas de qualquer jeito, vai ficar bagunçado. Então, por isso, sempre tenta passar tudo na mesma direção para ficar mais uniforme. E não se esqueça das laterais, tá? Porque senão você vai pintar só a superfície da parte de cima e esses detalhes laterais vão ficar sem pintar e tal, vai ficar aparecendo e não vai ficar bacana. Da parte de dentro também, ok? Depois foi só esperar a peça secar e agora a gente vai vir com um celofane vermelho para fazer a parte de dentro do visor. Eu vou utilizar 2 camadas de celofane, porque uma eu achei que ficou muito transparente. Então 2 eu achei que ficou uma cor legal e não atrapalhou a minha visão. Vim colando com cola instantânea e eu gosto de fazer dessa forma, pessoal. Deixo uma parte maior nessa região inferior, porque depois eu vou vir cortando com a tesoura, né? Do tamanho necessário que eu vou precisar para passar a cola. E nessa parte de dentro não precisa se preocupar em deixar muito certo nem nada, porque ela não vai aparecer. Vim aplicando a segunda camada e aí é só fazer o mesmo processo. A gente vai colar a parte superior para ela já ficar firme na peça e depois é só vir cortando a região inferior do tamanho certinho e terminando de colar ela na peça. Para finalizar, eu vou utilizar um elástico preto para poder colocar a peça ao redor da nossa cabeça. Para isso, eu utilizei mais ou menos 21 centímetros. E aí eu faço dessa forma, colo uma extremidade, deixo ela secar e depois venho colando a outra. E tá pronto o nosso visor do Ciclope. E aí eu resolvi fazer esse take para vocês verem que dá para enxergar utilizando o visor, veja só. E ficou basicamente dessa forma o visor do Ciclope do X-Men 97. Eu achei relativamente fácil de fazer ele, eu consegui fazer ele numa única noite, porque eu já tinha todos os materiais aqui em casa, mas eu acredito que se você tiver todos eles aí já também, você vai conseguir fazer sem grandes dificuldades. Achei que ficou um resultado bacana, vem bastante a estética do Ciclope, né, na série, e serviu para fazer o cosplay que eu fiz no vídeo comentando o que a gente achou da série de X-Men 97. Então se você ainda não assistiu, corre lá para assistir que ficou muito bom e repleto de memes. Então se você gostou desse tutorial, já deixa o dedo no botão do like, se inscreve aqui no canal para você não perder mais vídeos como esse e aproveite para seguir a gente também nas outras redes sociais.
todas elas são @ForgeVerso. Então, valeuzão e até a próxima, galera. Tchau, tchau.